pastor, obrigado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu quero falar com os amados pelos próximos minutos sobre um tema que é, na realidade, um tema de uma série de mensagens que fará parte da nossa próxima temporada da Escola de Vida, tá bom? Eu estava pensando ainda no tema da próxima temporada, mas, depois de muito pensar, eu tenho a impressão que o tema vai ser assim, ó, no divã com Deus, desenvolvendo a saúde mental a partir da Bíblia. Vai ser essa temática que nós vamos, não que eu seja psicólogo, nem psiquiatra, nem terapeuta ocupacional, mas sim, a Bíblia ela é um livro incrível e que tem, basicamente, a solução de todos os problemas emocionais, mentais, né, que nós temos. E a partir da Bíblia, estou desenvolvendo uma série de aulas para a próxima temporada da Escola de Vida, que tem essa temática, desenvolvendo a saúde emocional e mental a partir da Bíblia, tá bom? Então, já fica a dica. Domingo, nós tivemos uma mensagem aqui, onde nós falamos da mentira e as suas consequências. Obrigado, meu querido. Quem estava aqui domingo? Naturalmente, a Escola de Vida não é uma pregação, é uma aula, onde a gente aprende tudo. Mas a mensagem de domingo é um corte de uma das aulas da próxima temporada da Escola de Vida, onde nós vamos falar em uma das temáticas sobre a mentira e como isso acarreta uma série de problemas na vida da gente, desencadeando problemas emocionais e mentais que tiram a nossa saúde mental. Hoje nós vamos conversar sobre um outro ponto que também é um corte dessa temporada, e eu espero que você esteja aí com o seu coração atento, tá? Pelos próximos minutos. Wagner, a mania de Wagner, pastor não respeita nem outro pastor. Pastor Wagner, você lembra daquela passagem de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz assim, quando você for falar com os idosos, fale assim, quando você for falar com os jovens, fale dessa forma. Salvo engano, é 2 Timóteo. A mensagem é toda em cima desse texto, eu esqueci de botar a referência aqui do lado, o pregador está bom demais, né? Mas eu vou já achar aqui, dá um minuto para mim que eu acho aqui. Deixa eu achar aqui. Não é? Ah, Reginaldo. Deixa eu me lembrar. Achei. Pronto, queridos, vá comigo em 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo, capítulo 5. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, não repreendas ao idoso, antes exorta-o como se ele fosse o teu pai. Aos jovens, como se fossem teus irmãos. Às mulheres idosas, como se fossem tua mãe. E às moças, como se fossem as tuas irmãs, com toda a pureza. Amém? Vamos novamente. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como se ele fosse o teu pai. Aos moços, como se fossem teu irmão. Às mulheres idosas, como se fosse tua mãe. Às moças, como se fossem tuas irmãs, com toda a pureza. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Timóteo era um jovem, muito provavelmente mais jovem do que eu. Dia 20 agora, eu estou completando 38 anos. Então, ainda sou aí um jovem, né? Ei, eu mando a mensagem para os adolescentes da igreja, aí eu digo assim, seu pastor mais jovem, que o Wagner não escute isso. Bom, provavelmente Timóteo era mais jovem do que eu. E é natural que na posição de pastor, Timóteo tivesse que, em alguns momentos,
repreender a igreja. E essa igreja era idosos, composta por idosos, por idosas, por adolescentes, por jovens, por crianças. E Paulo, que era um grande comunicador no sentido de saber se comunicar bem, era um grande orador, tinha uma excelente oratória, ele sabe que Timóteo vai passar por situações de conflitos, e que no momento do conflito, a comunicação vai ser fundamental para que ele possa repreender ou enviar sabedoria para a situação, sem gerar ou ampliar o conflito que de repente já existisse. Então Paulo dá essa instrução a Timóteo, e eu quero que antes da gente entre no teor da mensagem, faça aqui uma análise acerca da leitura. Observa que Paulo diz assim: não repreenda o idoso, não o repreenda. Naturalmente, amados, se espera do idoso, e naquele tempo, principalmente, do idoso se espera uma sabedoria, porque não era à toa que eles eram chamados de ancião, e não era à toa que naquele tempo os anciãos eram tão respeitados, é porque por eles terem mais anos de vida, consequentemente, passaram por mais experiências, e supõe-se que tinham mais sabedoria diante das coisas da vida, que não quer dizer que eles não errassem, mas Paulo diz, olha, tu não os repreende, porque asperamente, verdade, não repreende com rudez, com ignorância, com afronta, porque ele é o idoso, perante ele se exige respeito, era assim, as pessoas olhavam para os idosos e respeitavam. Agora Timóteo está na posição de pastor, é jovem e de repente precisa ter que repreender um idoso. Paulo diz assim, cuidado, observa quem é a pessoa que está diante de você. Se for um idoso, aí ele diz, trata ele como se fosse o teu pai. Como é que você trata seu pai? Não é com respeito? Não é com submissão? Você não bate no peito com teu pai. Você às vezes leva ele a refletir, porque é óbvio que nós que somos mais jovens, de repente nos inserimos em novas tecnologias, em novas situações da vida, que os nossos pais que são mais velhos não acompanham. E às vezes por não acompanhar, eles não entendem aquilo. E a gente entra num conflito de comunicação. Ou você bate de frente e gera um conflito, ou você tenta levar a conscientização daquela situação para que ele possa entender. Quando Paulo vai falar com Timóteo, ele leva Timóteo a perceber, primeira coisa que o texto mostra para nós, quem é que está diante de você. O tema de hoje, só para vocês já entenderem o contexto aqui, é instruções bíblicas para uma boa comunicação. Amados, domingo nós pregamos aqui e nós falamos sobre a importância do relacionamento. Um relacionamento, para ele ser bem sucedido, entre duas pessoas ou mais, precisa de 4 pilares para uma boa relação, para uma relação ser bem construída. 4 pilares. O primeiro pilar, não vou dizer qual é o mais importante ou menos importante, o primeiro pilar para que uma relação seja bem construída, seja forte, seja sólida, seja consolidada, supere crises. Tem relacionamentos, amados, que passam por crise e passam. E a crise vem só para mostrar que o relacionamento é forte e ficou mais forte ainda. Por quê? Porque tem os 4 pilares no relacionamento. Quais são? Primeiro, confiança. Não existe relacionamento sem confiança. Não existe. Estou falando de marido e mulher, qualquer relacionamento. Pode ser você com o seu amigo. Se você não confiar nele, não tem sustentação nesse relacionamento. Confiança. 2, comunicação assertiva, porque tem muita gente que acha que se comunica, mas não comunica, só fala, é totalmente diferente. A comunicação, nós vamos aprender hoje aqui, para ela ser comunicação, comunicar de verdade, ela precisa de algumas coisas, que nós vamos já ver aqui. Tem gente que fala e não comunica nada. É assim ou não é? Quem não conhece gente que fala demais e não comunica coisa nenhuma? Um relacionamento precisa ter confiança, precisa ter comunicação, precisa ter respeito e precisa ter lealdade. Uma coisa que está se perdendo com o passar dos tempos. Se não tiver esses 4 pilares, relacionamento nenhum se sustenta. Você pode ser muito bom na comunicação, você pode respeitar a outra pessoa até um determinado momento, ela pode ter a sua confiança, se você não for leal e você quebrar o princípio da lealdade, você destrói o relacionamento.
mesmo sendo perfeito nos outros. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunicação. Paulo vai instruir Timóteo como o Timóteo deve se comunicar. E a primeira coisa é ele perceber quem está diante dele. Por quê? Porque entender quem está diante de você faz toda a diferença no modo como você deve se comunicar. Toda a diferença. Se eu for conversar com o Wagner, eu vou entender que eu estou falando com uma pessoa que eu tenho como meu pai, é o meu pastor, mais experiente do que eu, e eu vou ter que me posicionar diante de tudo isso. Mas se eu for me comunicar com a Camila, é outra situação, ela é minha esposa, nós estamos de igual para igual, o contexto é diferente. Se eu for me comunicar com o jovem, já é outra situação, eu sou pastor dele, sou mais experiente do que ele. Cada agente que está diante de mim determina como é que eu vou me comunicar. Tem gente que conversa com todo mundo do mesmo jeito, como se todo mundo fosse igual. Qual é o resultado disso? Péssima comunicação. Uns entendem, outros não entendem. Uns dizem, eu entendi tudo. Outros falam, eu não entendi nada. Por quê? Porque foi a mesma conversa para duas pessoas diferentes, com contextos diferentes, com aspectos mentais diferentes, percepções diferentes acerca do que ouviu. Paulo traz essa primeira instrução para Timóteo. Timóteo, observa quem está diante de você. Se é idoso, você vai conversar com ele como se ele fosse o seu pai. Se for idosa, como se fosse a sua mãe. Mas se for um jovem, você fala como se fosse o seu irmão. Se eu mando uma mensagem para um crente da igreja, eu digo, paz amado. Mas se eu falo com os jovens, eu posso de repente dizer, e aí turminha, fala galera, como é que está a tropa? É outra linguagem. A pessoa a quem eu me dirijo pode determinar como eu devo me comunicar. Então, a comunicação, ela é uma habilidade importantíssima para a vida do homem, em todos os aspectos da sua vida. E a falta dessa habilidade pode trazer muitos conflitos à vida da gente. Existem pessoas que não se comunicam. E algumas que se comunicam de forma errada o tempo todo. Ninguém me compreende, ninguém entende o que eu falo. A pessoa não sabe se comunicar. Não entende os processos da comunicação, não sabe. E porque não sabe, vive se envolvendo em conflitos. Mas mais importante, do porquê nós devemos aprender a nos comunicar, é porque a vida vive trazendo para nós situações conflituosas. E muitas vezes, situações conflituosas que nos envolvem dentro daquilo. Se nós não aprendermos a nos comunicar, situações como essas vão trazer grandes danos para a nossa vida. Porque nós, não sabendo se comunicar, vamos agir, falar, de repente, coisas indevidas, ou precipitadamente, ou sem fundamento, e vamos tornar um conflito que chegou até nós num problema ainda maior. Primeira coisa para você se comunicar bem é exatamente essa. Perceba quem é o agente que está diante de você. Entenda ele, faça a leitura de quem é essa pessoa, para que você deva saber como você vai se comunicar. O líder, os líderes então, principalmente, têm a obrigação de saber se comunicar bem, porque cada liderado tem uma percepção diferente acerca de diversas coisas ou da mesma coisa. E o líder tem que saber comunicar os seus sonhos, os seus interesses, a sua visão, a sua missão, a missão do propósito daquele grupo, daquela equipe, para todos. Todos têm que entender a mesma missão, a mesma visão, o mesmo propósito. Porque senão, um faz uma coisa, outro faz outra, um vai para um lado e outro vai para o outro. Mas para nós entendermos melhor, tá bom? Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o processo da comunicação. Rosiel, o que é comunicação? Quais são os elementos que compõem a comunicação? A comunicação, ela é composta pelo emissor, a pessoa que envia a mensagem, pode ser você. Ela é composta pelo receptor, a pessoa que recebe a mensagem, que pode ser você. Ela é composta pela mensagem, que é o próprio conteúdo daquilo que está sendo transmitido. O canal, o meio que está sendo utilizado, pode ser escrito, pode ser falado, pode ser assistido, pode ser enviado por uma carta, qualquer coisa do tipo. O feedback, esse é o maior problema de todo mundo que não sabe se comunicar. O que é o feedback, Rosel? O retorno. Seu pai diz para você, faça isso. Ele sai para trabalhar e você faz. Mas você não disse se fez ou se não fez. Simplesmente você fez, mas você não deu retorno nenhum. Se o seu pai for uma pessoa prudente, ele vai verificar se você fez. Mas se ele não for, como muitas pessoas não são, e são precipitadas,
Ele vai supor que você não fez, porque você não disse nada. E vai cair em cima de você. Por quê? Porque você não deu feedback, que é parte do processo da comunicação. Quantos conflitos não existem dentro da igreja? No meio dos irmãos, dos grupos, dos departamentos, dos ministérios da igreja, porque uma mensagem foi enviada, mas um retorno não voltou. E o emissor da mensagem não tem certeza se o receptor recebeu, ou se o receptor entendeu a mensagem. Por quê? Porque não teve feedback, não teve retorno. E isso é uma das coisas da comunicação. Quando um desses elementos falha, acontece o que a gente chama de ruído de comunicação, ou em outras palavras, problema, conflito. O problema passa a existir. E às vezes o problema é bem pequenininho, mas pode se tornar um problema grande. Só para citar um exemplo, hoje lá na empresa, nós estamos na operação de Páscoa e tal, e chegou o último pedido de Páscoa para distribuir. E aí, o supervisor mandou uma mensagem para mim. Cara, que pedido foi esse que tu fez? Só para ficar claro, não sei se vocês sabem, eu sou comprador da empresa. Que pedido foi esse que tu fez? Que não veio nada. Está faltando tudo. Eu estava num atendimento com o pessoal de uma empresa, só li ali no WhatsApp, não respondi nada. Na minha cabeça eu já pensei, muito provavelmente alguém não conectou o Palm de modo correto, está sem internet, enfim, e está com a informação errada. Eu pensei comigo, porque a mercadoria foi comprada. Beleza. Não respondi nada. Princípio da prudência. Meu amigo, quando eu saí dessa reunião, estava um alvoroço, o diretor comercial, o gerente comercial, todo mundo enlouquecendo porque não tinha vindo nada. Meu irmão, que loucura foi essa? Ainda bem que eu não respondi ele. Rapaz, faz o seguinte, liga para o vendedor e pede para o vendedor atualizar o Palm, entrar na internet, no Wi-Fi de alguém, desligar o celular, ligar de novo, a internet está travada. Foi feito isso. E o estoque, apareceu no Palm da pessoa. Ah, está aqui o estoque. É porque o celular estava sem internet. Se eu fosse uma pessoa igual a pessoa que me mandou a mensagem, eu tinha ido para cima dele com os dois pés. Mas o princípio da prudência me ensinou, pela leitura bíblica, que muitas vezes é melhor dar um tempo antes de se expressar. E eu dei esse tempo e, graças a Deus, tudo se resolveu num instalar dos dedos. Por quê? Aquilo estava acontecendo. Porque houve um ruído na comunicação. Uma informação foi enviada, a mercadoria chegou, mas a informação não foi concluída lá por uma falha no meio do processo. O que era apenas um problema de internet, por causa da má comunicação, se tornou um problema que envolveu o gerente comercial, o diretor comercial e quase me envolve. A sorte é que eu entrei na hora que a internet apareceu. Muito obrigado, meu Deus. Tá aí, cara, a mercadoria. Aí, graças a Deus, eu vim para casa. Foi agora, eu vim para cá, para a igreja. Aí eu vim para cá tranquilo e o gerente ficou lá para bater no supervisor, né? Homem, pelo amor de Deus, tu gera um problema tamanho do mundo. Enfim, vamos ver o que vai dar lá. Mas veja a importância de se comunicar bem. E esses são os elementos da comunicação. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, nos relacionamentos, com a sua liderança, na sua liderança, com os seus liderados, nos departamentos, no trabalho, na escola, com os seus filhos, em casa, com a sua esposa, aprenda a se comunicar. Entender que a comunicação tem um emissor, que pode ser você, um receptor, que pode ser você, uma mensagem, estou indo só no básico, e um retorno. Se isso não acontecer, pode dar problema. Quer ver? Lá em casa, uma vez aconteceu isso. A Camila disse, tem isso para pagar. Eu li a mensagem, peguei o código de barras e paguei. Mas eu não dei um retorno de que estava pago, não enviei o comprovante de pagamento e por assim ficou. Ela, com medo de se vencer, o que ela fez? Pagou. E nós ficamos no prejuízo. A sorte é que era um cartão de crédito, e o cartão de crédito, vocês sabem, ele é uma conta no banco. Se você pagar 2 vezes, vira crédito para o mês seguinte. Mas se fosse o IPVA, o governo ia me devolver o dinheiro? Não, prejuízo, porque falha na comunicação. Então, para uma comunicação ser bem-sucedida, para ela ser assertiva, ela precisa de algumas coisas. Primeira coisa, ela precisa de clareza. Clareza. Existem pessoas que não sabem ser claros, transparentes.
É uma comunicação nas entrelinhas. Você tem que subentender, adivinhar muitas vezes. Tem gente que não comunica nada. Às vezes acontece até em casa, né? Entre marido e mulher. De repente, a esposa fechou a cara. E você fica calculando já, alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver o que foi. Você procura. Não achou nada. Mas a pessoa mudou o humor ali. E você fica, meu irmão. Aí você chega ali, né? De lá, tá pertinho. O que foi? Ah, não sabe não? Não. Ah, quer dizer que não sabe não, é? Não. Não acontece isso? Acontece. A pessoa, em vez de dizer assim, foi isso, a pessoa quer que você adivinhe o que foi. Só que na cabeça da pessoa tem uma coisa e na tua cabeça tem outra. Se você for supor de verdade, você pode ampliar o problema. Por quê? Porque existem pessoas que não se comunicam. Não sabem se comunicar. E a comunicação, ela resolve tantos problemas na vida. A Camila tem um negócio bacana, que ela evita muitos conflitos, né, dentro do nosso relacionamento, graças a Deus. Ela, por exemplo, faz as unhas, e se eu não observar, ela taca logo a unha na minha cara, assim. Fiz a unha, viu? Cara, que comunicação fabulosa. Evitou um problema. Eu já vou logo com a resposta pronta. Perfeita, viu? O que foi que fez? Está linda. A resposta ali. Tu não percebeu que eu cortei o cabelo, não? Cara, eu tinha achado algo diferente, eu não estava conseguindo achar onde era, mas eu percebi que tinha um negócio diferente. Mas ela já dá a dica, facilita muito a minha vida. Tem gente que quer que você faça o quê? Adivinhe. Aí gera um problema de comunicação que você não consegue adivinhar. Aí você fica, é a unha. Está com 400 anos que eu não faço a unha. É a sobrancelha? Faz 10 mil anos que eu não faço a sobrancelha. Não percebe nada em mim. Não me nota. Tudo problema de comunicação. Então, primeira coisa, quando você for se comunicar, seja claro. Não rodeie demais, não invente muita coisa. Faça o seguinte. Vá comigo até Provérbios, capítulo 10 e verso 19. Vamos lá comigo. Provérbios, capítulo 10 e verso 19. Vamos aprender com quem sabe. Olha o que Salomão, nos seus provérbios, falou. No muito falar, ou em outras palavras, quem fala demais, no muito falar, não falta transgressão. Ou seja, no muito falar, não falta erro, não falta falha. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Quando você for conversar com alguém, se comunicar, seja claro e objetivo. Não fale além do que precisa. Mas se você esteja num papo aleatório, batendo papo, conversando, aí você fala a noite toda. Mas se você precisa se comunicar, seja claro e objetivo. Porque quem fala demais amplia drasticamente as chances de erro. No muito falar, não falta transgressão. No muito falar, não falta falha. No muito falar, não falta erro. Porque quanto mais você fala, mais oportunidades para você ser mal interpretado aparece. Mais oportunidade para você ser mal entendido aparece. Mais oportunidade para a pessoa não compreender aparece. Porque é muita coisa para ela tentar processar. Fale somente o necessário, de modo claro e objetivo. Quando você for se comunicar, seja sábio. O que modera os seus lábios, ou o que fala moderadamente, o que fala com sabedoria, é prudente. É isso que é prudência. É isso que é prudência. Preparei a mensagem hoje, né? Naturalmente eu li ela antes de vir pregar. Então, quando eu recebi aquela mensagem, que pedido é esse? Que tu não comprou nada, está faltando tudo? Opa, quem modera os seus lábios é prudente. Vou ficar calado por enquanto, deixa eu averiguar a situação. Quando eu saí da reunião, a situação já estava resolvida por si só. A pessoa criou um problema e com esse sozinha, morreu de ansiedade, de desespero, de agonia. Criou uma loucura com base numa informação infundada. Por quê? Porque não sabe se comunicar. Falha de comunicação. Quando você for conversar com alguém, vá comigo em Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Instruções bíblicas para uma boa comunicação.
Tiago capítulo 1, verso 19 diz: saibam dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem deve estar pronto para ouvir e deve ser tardio para falar e tardio para se irar. Diga para mim se nós não estamos falando aqui de comunicação. Uma das coisas, se não a mais importante dentro do processo da comunicação, é a escuta. Não tem comunicação entre duas pessoas quando uma não escuta a outra. É só você observar debate político, que os políticos estão ali só para falar, nunca para ouvir. É só você observar a discussão entre duas pessoas que estão exaltadas, cheias de si mesmo, cheias de orgulho, cheias de egoísmo, egocentrismo. Só fala, não escuta. Aí chega uma pessoa que está de fora da situação e começa a ouvir as duas pessoas conversando e ela chega numa conclusão. Qual a conclusão que a pessoa chega? Mas o que tu está falando é a mesma coisa que ele está falando. Não, eu estou dizendo isso, isso, isso. E tu? Eu estou dizendo... Vocês estão falando a mesma coisa. Quem nunca presenciou uma situação dessa em que duas pessoas estão brigando porque elas estão falando a mesma coisa? O que está acontecendo ali? Está faltando escuta ativa. Você quer se comunicar bem? Quer ter um relacionamento produtivo, feliz? Aprenda a ouvir. Seja pronto no ouvir e tardio no falar. Tiago diz que o homem que refreia a sua língua é capaz de dominar o seu corpo. E essa é uma das atividades mais difíceis que as pessoas têm. Por quê? Porque o ser humano nasceu para conversar, ele nasceu para bater papo, nós nascemos para dialogar. Se você pegar uma pessoa, botar ela sozinha, e não tiver mais ninguém para ela conversar, ela se mata, ela bate a cabeça na parede até morrer, porque ninguém aguenta viver sem se comunicar. Quem nunca assistiu aqui aquele filme, acho que é O Naufrágio, o nome do filme, com o Forrest Gump, que ele fica dias à deriva no mar e começa a conversar com uma bola e vai dialogando. Por quê? Porque é da natureza humana. Da natureza humana achar diálogo, conversar, se expressar. Quem muitas vezes não conversa sozinho? Só falta se passar de doido no meio da rua. O que é isso? É o anseio da natureza humana de conversar, dialogar, se expressar, expor. É de nós. Mas mais ou tão importante quanto expressar é ouvir. Tem gente que não sabe ouvir, só quer falar, só quer falar. A pessoa começa a falar, você já interrompe ela. Ah, não sei o que. Não, calma, deixa eu concluir o pensamento, deixa eu falar. Aí a pessoa se cala. Você começa, diz 2, 3, 4 palavras, ela já entendeu tudo. Você não disse nada ainda, mas ela já entendeu tudo. Porque é uma pessoa que não tem escuta. Não tem escuta. E escutar é diferente de ouvir. Não é a mesma coisa, Rosel? Não é a mesma coisa. Tem muita gente que escuta a pregação. Tem gente que só ouve. Está sentado aí, está ouvindo tudo, mas não está escutando nada. A mente está lá em outro lugar. A mente está lá no problema, a mente está no próximo filme que a pessoa vai assistir, na próxima série que ela vai selecionar, a mente está no namorado, está na namorada, a mente está lá no colégio, está na escola, está em outro canto. Ela está ouvindo tudo que o pregador está pregando, mas não está escutando nada. Quantas vezes seu cônjuge começa a falar e você ouve tudo, mas não escuta nada? Não escuta nada. Aí quando vem aquela pergunta fatídica, e qual a tua opinião sobre isso? Aí a mente, meu Deus do céu, o que é que era? Aí volta para tentar processar o que ouviu. Às vezes dá certo, às vezes é pego no flagra, né? Às vezes, só essa última parte aí que eu não entendi direito, repete de novo. Acontece com todos nós, por quê? Porque nós não somos prontos para ouvir, nós somos prontos para falar. Mas a Bíblia nos mostra que o homem deve ser pronto para ouvir. Como é que você vai levar uma instrução, uma orientação, uma palavra de sabedoria para alguém, se você não escutar primeiro qual é a necessidade, qual é a dificuldade, qual é a situação que a pessoa está vivendo, qual é o contexto que está envolvendo aquilo ali? Senão você não vai conseguir orientar com sabedoria. Faz comigo, ó. Vai lá em Jó, capítulo 38. Vamos lá em Jó, capítulo 38.
Jó, capítulo 38. Nós não vamos ler, não. Eu só quero que você observe a seguinte situação. Jó, lá no capítulo 31, Jó começa a declarar uma série de situações a Deus, que ele é íntegro, que ele é honesto, uma série de situações. Aí Deus vem conversar com Jó. Observa o diálogo de Deus com Jó, não precisa ler, só observa os pontos de interrogação. Olha aí, os pontos de interrogação. Observe que quando Deus vem conversar com Jó, Deus não diz nada afirmativamente. Ele começa a fazer o quê? Perguntas. Jó, quem foi? Quem é este que escurece os meus desígnios com as minhas palavras? Quem cinge os lombos? Quem fundamenta a terra? Quem segura a água? Quem... Começa a fazer perguntas, porque as perguntas trazem reflexão. E a pergunta faz parte de quê? Da escuta. Quando você realmente escuta, você tem perguntas para fazer a pessoa refletir, analisar, pensar e concluir, muitas vezes, a própria solução. A própria solução do problema. Às vezes a pessoa vem para você em busca de uma solução e a solução está nela mesma, a partir de reflexão. Mas você ouviu, você estava atento, você estava realmente sendo empático, se colocando no lugar daquela pessoa. E no ouvir, você tem condição de perguntar, questionar, em vez de afirmar, falar e impor muitas coisas. Quando você se comunicar com alguém, seja ouvinte, escute atentamente. Seja claro e objetivo, como nós lemos em Provérbios 10 e 19. Agora vá comigo em Colossenses capítulo 4 e versículo 6. Provérbios capítulo 4 e versículo 6. Colossenses. Colossenses, capítulo 4 e versículo 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou, em outras traduções, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que vocês saibam como convém responder cada um. Quando você for se comunicar, seja respeitoso. É disso que o versículo está falando. A sua palavra seja agradável, seja graciosa. Tem gente que não sabe conversar, se não for na imposição, na arrogância, na ignorância, na estupidez. Tem gente que não sabe colocar uma palavra. Quando você for se comunicar, seja gracioso, seja agradável, fale com amor. Aprenda a falar, aprenda a se comunicar, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar os seus relacionamentos, vai tornar a sua vida mais produtiva. Já parou para perceber quão improdutiva é uma vida cercada de conflitos de comunicação? São pagamentos que se atrasam porque a pessoa não conseguiu se comunicar bem. São pagamentos duplicados porque a pessoa não conseguiu comunicar bem. São prazos perdidos porque a pessoa não conseguiu se comunicar bem. Promessas não cumpridas porque a pessoa não conseguiu se comunicar bem. Mal entendidos que depois viram até falsos testemunhos porque a pessoa não conseguiu se comunicar bem. Quando você for se comunicar, seja agradável no seu modo de falar. O modo como você fala faz toda diferença. Toda diferença. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que ela diz assim: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem já ouviu essa frase? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Essa frase, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Depende de como você fala. Depende da entonação de voz, da pausa, da palavra. Se eu disser assim, eu não disse que ele roubou o dinheiro, então quem foi que disse, se não foi você? Se eu disser, eu não disse que ele roubou o dinheiro, então o que foi que você disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro, então quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro, então o que foi que ele fez com o dinheiro?
Eu não disse que ele roubou o dinheiro, então o que foi que ele roubou? Dependendo do modo como você fala, da entonação da voz, da vírgula, da pausa que você coloca na palavra, pode fazer toda a diferença no contexto. Então, cuidado no modo como você se comunica, no modo como você se expressa. Às vezes, não dá para falar manso. Às vezes, a gente tem que ser incisivo, voz altiva. Mas tem vezes que a gente tem que ser manso, tom de voz baixo, fala pausada, ou mansa, ou lenta. Depende da situação. E se você não lê o contexto do que está inserido perante você, você não vai conseguir ter uma palavra agradável. Ter uma palavra agradável, com graça. Olha o que o texto diz. Uma palavra agradável, com graça, temperada com sal. O que é o tempero do sal? O que é o sal? O que é o tempero? É o sabor da coisa, aquilo que realmente faz o negócio ser bom. Aí ele diz, para que vocês saibam como convém responder a cada um. Tem situações que você é altivo, duro, e a palavra é agradável. A pessoa termina e diz, cara, obrigado, eu realmente precisava ouvir, era uma pancada dessa mesmo. Agradou a palavra. Por que agradou? Porque aquela situação exigia aquela postura, aquele modo de se comunicar. Mas existem situações que é diferente. Existem situações que você precisa mudar o modo de se comunicar. E às vezes as pessoas acham que tratar todo mundo igual é algo bom. Não, porque eu trato todo mundo igual, eu não faço acepção de pessoas. Não tem nada a ver com acepção de pessoas. Tem a ver com entender a pessoa que está diante de você e se portar diante dela como deve se portar. É isso. Às vezes, o jovem vem conversar com você e você diz, não. Mas não e acabou. Pronto. Acabou-se. E depois a pessoa volta, percebe que aquilo era o bom. E às vezes você fala grossamente, ou rudemente, ou asperamente, ou de repente só incisivo no momento errado. Era o momento para você parar, refletir, conversar, baixar a voz, tentar entender. Lá em casa o Theo fala umas coisas, e a gente, quando ele fala coisas de coisas erradas que ele fez, lá em casa, a gente já tem a técnica, eu e a Camila. Não muda a cara, não muda o rosto, se estiver sorrindo, não tira o sorriso, que é para ele não perceber que ele está falando, que ele está se entregando, né, entre aspas. Às vezes ele começa a se entregar das coisas erradas. Aí se a gente muda, como é que é, menino? Aí ele começa a perceber o quê? Opa, isso não é o tipo de coisa que eu devo falar, porque toda vez que eu falo isso, meu pai percebe que eu fiz. A gente continua, pá. É mesmo, e não sei o quê. Não, e ele vai se entregando, aí quando ele se entrega todinho, a gente, está errado, não é assim, não quero mais ouvir esse tipo de conversa, não quero ver você fazendo isso. Se eu souber que você fez isso de novo, cara, tu vai entrar nos eixos. Tá. Às vezes você tem que primeiro fazer o quê? Ouvir. Algumas vezes o Theo, papai, eu posso não sei o quê? Cara, não, pode não. O pai não sei o quê. Cara, não adianta chorar. Mas e se não sei o quê? Aí ele começa a negociar. Eu dou maior valor quando ele negocia, porque eu vou desenvolvendo nele a habilidade de negociação. Aí quando ele negociar, eu mudo a conversa. Aí eu vou negociar com ele. Não, aí depende, né? Vamos ver. Aí ele termina ganhando, que é para eu mostrar para ele que negociar vale a pena. É um bom negócio. É melhor do que chorar, se espernear, se bater no chão, ficar emburrado. Quando ele negocia. Quando ele quer só emburrar, aí eu não tenho conversa. Cara, não tem conversa. Vai não. Pode se chorar, pode espernear, você vai bater na parede aí, você fica à vontade. São situações, e é preciso entender o contexto, a pessoa que está diante de você, para você saber como se comunicar de modo correto. Salomão diz que a palavra dada a seu tempo é como o quê? Como o quê? A palavra dada ao seu tempo? Como maçã de ouro em salva de prata. Assim é a palavra dada no seu devido tempo. Se comunique bem. Você vai ver que a sua vida vai melhorar maravilhosamente. Foi Paulo instruindo a Timóteo. Quando você estiver diante do idoso, não repreenda ele com ignorância, com estupidez. Se lembre, se coloque no lugar dele, entenda a situação dele, observe ele como se ele fosse o seu pai. Você ia gostar de falar assim com seu pai? Você falaria assim com o seu pai? Quando você for falar com uma senhora da igreja, lembre-se que ela poderia ser a sua mãe.
Quando você for falar com os meninos, aí, cara, é outra conversa. Não dá para tu falar a mesma conversa que tu conversa com o teu pai, a galera não vai te entender. Com a meninada é diferente, tu tem que ser de outro jeito, é outro linguajar. O ensinamento é o mesmo. Os fundamentos são os mesmos. As instruções são as mesmas. Os valores e os princípios são os mesmos. Mas o modo de se comunicar é diferente. E se nós entendermos isso, nós vamos ser produtivos na nossa vida em todos os aspectos, inclusive dentro da igreja, nos departamentos, nos ministérios, na vida da comunhão da igreja. Porque quantos problemas não existem dentro da igreja que são consequências apenas de falta de comunicação ou de comunicação falha. Amém? Podeis ficar em pé, queridos? O pastor pregou bem pouquinho hoje, só 40 minutos, não sei o quê. Tá? Ficou com raiva, né? Porque eu preguei pouco hoje, eu prometo, na próxima eu prego 1 hora. Queridos, vamos agradecer a Deus. Fica a dica de novo, não falte a escola de vida. Nós estamos numa temporada de escola de vida maravilhosa. Seitas e heresias é o tema da temporada presente. Instruções riquíssimas para a fundamentação e consolidação da sua fé, para você saber no que você crê. Para você saber quais são os ventos de doutrina que rodam no meio do mundo, venha para a escola de vida. E na próxima temporada, eu espero que você já tenha pegado um gostinho aí, um pouquinho da próxima temporada, que vai ser sensacional. Tenho certeza que quem vier na próxima temporada da escola de vida e não faltar uma aula, pastor, eu faltei uma aula, aí já perdeu tudo. Não pode faltar uma aula, viu? Não pode faltar uma aula. Vai crescer muito em diversos aspectos da sua vida, mas especialmente na sua saúde mental e emocional, e tudo à luz da Bíblia. Tudo à luz da Bíblia. Vai ser uma temporada de coach, de conferência, nada disso. Bíblia, à luz da Bíblia. Tá bom, queridos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça porque o Senhor é bom, porque a sua infinita misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Eu te dou graça, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado a nós a onisciência da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é incrivelmente maravilhosa. A Tua Palavra, ela nos inspira, ela nos instrui, ela nos guia, nos ilumina. A Tua Palavra é sensacional, meu Deus. Eu amo a Tua Palavra, porque aquele que olha para ela e por meio dela vive, certamente é um homem feliz, é uma mulher feliz. Muito obrigado, Deus, que a Tua Palavra venha a ser e continue sendo sempre o grande guia da nossa vida. Os fundamentos da nossa vida seja a Tua Palavra. Os princípios e os valores que nós construímos para nós sejam fundados na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ela venha nos trazer, além de salvação para a vida eterna, a melhor maneira de viver enquanto nós estivermos nessa terra. Assim eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Amém? Então, estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o domínio próprio, que as virtudes, o poder, os dons espirituais, o consolo do Espírito Santo repouse sobre essa igreja e sobre a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Hoje e sempre, que permaneça em vocês o amor fraternal.